Olá, minha gente querida. Continuando a série Você Acredita, vamos falar de um tema que habita nossa imaginação desde pequeno, as bruxas. Dê aquele like, se inscrevam no canal, comente qualquer coisa, tipo um ok e compartilhe este vídeo e o canal Cebola em Conserva. Preciso de vocês para a divulgação de futuros vídeos sobre diversos temas. Este vídeo é para entreter vocês. A bruxaria é uma tradição oral que remonta a tempos antigos e é composta por diversas formas de práticas mágicas, curandeirismo e xamanismo. Existem três abordagens principais sobre o que é a bruxaria: a antropológica, a histórica e a moderna. A primeira define o termo como sinônimo de feitiçaria, a segunda liga a bruxaria ao culto ao diabo e a terceira defende o termo como uma religião pagã. A bruxaria moderna é uma vertente que surgiu no século XX e é caracterizada por uma prática mais espiritual e menos ligada à feitiçaria. Então, vamos contar um pouco sobre este mistério que ronda nossas imaginações. Dito isto, bora pro vídeo. A história da bruxaria é uma história complexa e fascinante que remonta aos tempos pré-cristãos. As origens da bruxaria estão intimamente ligadas às crenças religiosas e culturais das sociedades antigas. Nas sociedades pagãs da Europa, as bruxas eram frequentemente vistas como sacerdotisas ou curandeiras, responsáveis por manter o equilíbrio entre o mundo natural e o mundo espiritual. Elas realizavam rituais e cerimônias para agradar aos deuses e deusas e garantir a prosperidade da comunidade. Com a ascensão do cristianismo na Idade Média, a bruxaria passou a ser vista como uma ameaça à autoridade da Igreja. O cristianismo é uma religião monoteísta que prega a crença em um único Deus. O cristianismo também reforçou a ideia de que as mulheres eram inferiores aos homens. Isso contribuiu para a demonização das bruxas, que eram frequentemente vistas como hereges e praticantes de magia negra. A Igreja Católica Romana desempenhou um papel importante na perseguição às bruxas. A Igreja Católica considerava a bruxaria uma ameaça à sua autoridade. Os líderes da Igreja Católica acreditavam que as bruxas eram adoradoras do diabo e que elas estavam conspirando para derrubar a Igreja. A caça às bruxas foi um período de perseguição às mulheres acusadas de bruxaria. Ela começou na Europa Ocidental na Idade Média e foi para a Europa Oriental no século XVI. Durante a caça às bruxas, milhões de mulheres foram acusadas, torturadas e executadas. A maioria das acusações foi baseada em rumores e superstições, e muitas vezes as mulheres eram obrigadas a confessar sob tortura. A caça às bruxas foi um dos capítulos mais sombrios da história da Europa, e suas consequências ainda são sentidas hoje. Vamos contar um caso famoso que ocorreu nos Estados Unidos da América do Norte, o julgamento das bruxas de Salem. Os julgamentos das bruxas de Salem foram uma série de audiências e processos de pessoas acusadas de bruxaria em Salem, Massachusetts, entre fevereiro de 1692 e maio de 1693. Mais de 200 pessoas foram acusadas, 30 foram condenadas e 19 foram executadas. Os julgamentos realizados quando vários jovens, incluindo as filhas do pastor Samuel Parris, resultaram em apresentar comportamentos estranhos, como convulsões, gritos e falas incompreensíveis. Os médicos da época não conseguiram diagnosticar o que estava causando os sintomas, e os jovens começaram a acusar outras mulheres de serem bruxas. As acusações se espalharam rapidamente pela comunidade, e logo outras mulheres foram presas e acusadas de bruxaria. Os julgamentos foram realizados por um tribunal especial, o Tribunal de Oyer-et-Terminer, que foi composto por juízes que já tinham sido instruídos a condenar as acusadas. As mulheres acusadas eram frequentemente torturadas para confessar seus crimes. A tortura era uma prática comum na época, e era usada para obter confissões mesmo de pessoas inocentes. A maioria das mulheres condenadas foram executadas na fogueira. Outras foram executadas por afogamento, esquartejamento ou suplício. Os julgamentos das bruxas de Salem terminaram em 1693, quando o governador de Massachusetts, William Phips, dissolveu o Tribunal de Oyer-et-Terminer. Em 1711, o governo de Massachusetts emitiu uma declaração de desculpas às famílias das vítimas. Os julgamentos das bruxas de Salem são um dos capítulos mais sombrios da história dos Estados Unidos. Eles mostram como a superstição e o medo podem levar à perseguição e à injustiça. Vejam que os motivos que levaram às denúncias de bruxaria eram variados. Em alguns casos, as denúncias eram motivadas por preconceitos e superstições. Em outros casos, as denúncias foram motivadas por interesses políticos ou econômicos. Um dos motivos mais comuns para as denúncias de bruxaria era o medo do desconhecido. As pessoas vivem em um mundo dominado pela superstição e pelo medo do sobrenatural. As bruxas eram vistas como criaturas misteriosas e poderosas, capazes de causar danos às pessoas. Outro motivo comum para as denúncias de bruxaria era a rivalidade pessoal. As pessoas podiam usar acusações de bruxaria para vencer inimigos ou rivais.
Em alguns casos, as denúncias de bruxaria foram motivadas por interesses políticos ou econômicos. As autoridades puderam usar acusações de bruxaria para controlar a população ou confiscar terras e propriedades. Os julgamentos de bruxas eram frequentemente marcados por irregularidades e injustiças. As mulheres acusadas de bruxaria tinham poucas chances de serem absolvidas. Os julgamentos foram frequentemente realizados por juízes que já tinham sido instruídos a condenar as acusadas. As mulheres acusadas eram frequentemente torturadas para confessar seus crimes. A tortura era uma prática comum na época, e era usada para obter confissões mesmo de pessoas inocentes. Os castigos para as mulheres condenadas por bruxaria eram severos. A maioria das mulheres foram queimadas vivas na fogueira. Outras foram executadas por afogamento, esquartejamento ou suplício, que é a dor ou sofrimento violento, físico, psicológico ou moral. Ou seja, tortura. A percepção da sociedade sobre as bruxas mudou ao longo da história. Nas sociedades pagãs, as bruxas eram frequentemente vistas como figuras respeitadas e reverenciadas. Com a ascensão do cristianismo, a percepção das bruxas mudou para uma visão mais negativa. As bruxas passaram a ser vistas como criaturas malignas e perigosas. A caça às bruxas contribuiu para a demonização das bruxas. As bruxas foram retratadas como criaturas horríveis e malignas, capazes de causar grandes danos às pessoas. Essa imagem negativa das bruxas continua a persistir até hoje. A caça às bruxas terminou no século XVIII, mas a bruxaria continua a ser uma prática clandestina. No século XIX, surgiu um novo interesse pela bruxaria, que levou ao surgimento de novos movimentos religiosos e espirituais, como o neopaganismo e a Wicca. Os neopagãos e os wiccanos acreditam que a bruxaria é uma prática espiritual que pode ser usada para se conectar com a natureza e com o divino. Eles rejeitaram a imagem negativa das bruxas que foi criada durante a caça às bruxas. Atualmente, a bruxaria é uma prática religiosa e espiritual praticada por pessoas de todas as idades, gêneros e origens. Existem muitos tipos diferentes de bruxaria, cada um com suas próprias ideias e práticas. Algumas das práticas comuns da bruxaria moderna incluem rituais e cerimônias que celebram a natureza e o divino. Uso de magia para fins curativos, protetores e de adivinhação. Estudo de ervas, pedras e outros elementos naturais. A bruxaria é uma prática complexa e fascinante que continua a evoluir. Ela é uma expressão da espiritualidade humana e do nosso relacionamento com a natureza. A história da bruxaria é uma história de perseguição, opressão e resistência. Ela é uma história que nos lembra da importância da tolerância e da liberdade religiosa. A bruxaria é uma prática que continua a ser relevante até hoje. Ela é uma expressão da espiritualidade humana e do nosso relacionamento com a natureza. A bruxaria nos oferece um caminho para nos conectarmos com o divino e para vivermos em harmonia com o mundo natural. Observem. A bruxaria é uma prática que existe em muitas culturas diferentes, com suas próprias opiniões e práticas únicas. A bruxaria não é uma religião única, mas um conjunto de práticas que podem ser encontradas em muitas religiões diferentes. A bruxaria moderna é uma prática que está em constante evolução, e não há uma única maneira de praticá-la. Então, você acredita?